Dada a leitura do material, a palavra está livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembro os senhores que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme determina o artigo 94, inciso 2 do regimento, é de 5 minutos. Solicito gentilmente que os nobres vereadores não excedam o limite estabelecido. Convoco o vereador Gustavo Ricardo de Oliveira para realizar a chamada na ordem dos vereadores. Vereador Mauro Guerra, vereador Avelino Antônio da Cunha, vereador Vanderlei, vereador Lorival Tomé, vereador Ivanildo, vereador Lé, senhora presidente. Ô Irani, desculpa, perdão, Irani, perdão, vereador. Presidente, vereadores, internautas, estamos iniciando a primeira sessão ordinária desse ano 2015. Gostaria de pedir aí a Deus a proteção aqui de todos os vereadores, Poder Legislativo, que possamos começar o ano nosso legislativo com o pé direito e que possamos aí fazer um trabalho muito sério para que a nossa cidade cresça, desenvolva em todos os aspectos. Meu primeiro comentário é sobre a indicação número 01/2015. Começa o ano com o pé direito. É uma indicação de minha autoria que há 12 anos atrás, a vicinal da estrada do Lenheiro, são aí aproximadamente um trecho de 4 quilômetros, de terra muito roxa e escorregadia. Quando chove, ninguém passava naquela estrada. Nem tatu com chuteira conseguia rasgar aquela estrada. Então, eu elaborei um projeto, junto ao prefeito Juca Massari da época, pegamos o mapa, elaboramos um projeto, encaminhamos ao DR, encaminhamos ao governo estadual, pedindo a verba para essa vicinal. Naquela época era muito raro se conseguir uma verba de asfalto de vicinal, mas conseguimos e o asfalto foi feito, só que no momento o asfalto está bastante desgastado, porque tratando-se de um asfalto de estrada vicinal, ele é um asfalto com uma espessura menor, com uma compactação menor, e com a mudança da citricultura, a evolução da cana-de-açúcar, hoje essa estrada, ela é transportada caminhões, bicaminhões, sei lá o quê, não entendo muito de caminhão, Tomé que entende muito aí de carreta, certo, Tomé? De cana, e esse asfalto, então, ele não está suportando esse grande peso, ele está muito esburacado. O que a gente pede ao nosso prefeito aí, o próximo prefeito que será eleito, que faça a operação tapa-buracos desse asfalto. Foi um asfalto que custou muito sacrifício, muito suor, então tem que ser conservado. Não podemos deixar esse bem se depreciar e voltar a ser uma estrada de terra e lamacenta. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Antes de iniciarmos a votação das matérias que integram a ordem do dia, apreciaremos a emenda 01 de 2015, supressiva ao projeto de lei 19 de 2015. A emenda é de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e suprime a redação do inciso 1 do artigo 2º, suprime também a redação do artigo 4º do referido projeto de lei. A emenda está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, a emenda 01 de 2015. Iniciamos a ordem do dia. Julgamento de contas do município. Exercício de 2012. Tribunal de Contas 1541/026/2012. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer prévio recomendando a aprovação das contas. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também é pela aprovação das contas do exercício de 2012, com a elaboração de um decreto legislativo. Lembro, Vossas Excelências, que, diante disso, são necessários votos contrários de 2/3 da Câmara para uma eventual rejeição. As contas estão em debate, estão em votação. Os favoráveis...
O senhor quer subir na tribuna para explicar as vistas? Senhora Presidente. Senhor Ivanildo, matéria da ordem do dia, segundo o senhor diretor, não pode ser retirada depois que for iniciada a ordem do dia. O senhor teria que ter pedido antes. Mas quer dar a sua explicação? Segundo o nosso diretor, é isso. Tá. Lembrando que o Tribunal de Contas deu parecer favorável. Nós estamos julgando tecnicamente e não politicamente. Tribunal de Contas deu parecer favorável, Comissão de Finanças aqui da Câmara, os 3 pareceres favoráveis também. O projeto está em votação. Os contrários se levantem, os favoráveis fiquem sentados. Declaro aprovado por maioria simples, sem discussão, as contas do município de 2012. Com maioria absoluta, com voto contrário do vereador Ivanildo José Carlos. Projeto de lei em único turno. Projeto de lei número 19 de 2015, de autoria do vereador Ivanildo José Carlos. Institui a Semana da Música de Itápolis, a ser comemorada anualmente, tendo como data referencial o dia 22 de novembro, com a matéria emendada que nós votamos agora. Os pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 19 de 2015. Projetos de lei em primeiro de 2 turnos. Projeto de lei número 09 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Dispõe da alteração no plano plurianual. Os pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 09 de 2015. Projeto de lei número 10 de 2015, de autoria do Poder Executivo, dispõe da alteração na Lei das Diretrizes Orçamentárias. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 10 de 2015. Projeto de lei número 11 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de créditos especiais e suplementação de verbas do orçamento em vigor. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 11 de 2015. Projeto de lei número 12 de 2015, de autoria de todos os vereadores. Dispõe sobre a extinção de cargos de provimento em comissão no âmbito da Câmara Municipal de Itápolis. Altera as carreiras dos servidores do Poder Legislativo do município de Itápolis, reorganiza o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itápolis e altera a Lei número 2.975, de 24 de janeiro de 2013, e dá outras providências. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 12 de 2015. Apreciaremos agora o requerimento que integra a ordem do dia. Requerimento número 01 de 2015, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha. Requer prestação de informação acerca das licitações envolvendo rede municipal de ensino. O requerimento está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o requerimento 01 de 2015. Apreciaremos agora a moção que integra a ordem do dia.
Moção 01 de 2015, de autoria do vereador Ivanildo José Carlos. Moção de repúdio às declarações feitas pelo deputado federal Jair Bolsonaro, PP do Rio de Janeiro, contra a deputada federal Maria do Rosário, PT Rio Grande do Sul, em discurso no plenário da Câmara dos Deputados no dia 9 de dezembro. A moção está em debate. Com a palavra o vereador Gustavo Ricardo de Oliveira. Boa noite a todos, senhora presidente, nobres vereadores, público presente, pessoal que acompanha a gente através da web. Vereador Ivanildo, eu acho que você fez uma moção aqui de repúdio ao deputado Jair Bolsonaro e eu não sei se você, aí cada um, né, tem a convicção e o pensamento que quiser. Somos livres, né? Brasil. Mas eu gostaria de questionar o senhor se você conhece principalmente o que houve antes dessa declaração entre o deputado Jair com a senhora Maria do Rosário. Jair é um deputado mais votado do Rio de Janeiro, tem uma grande importância no cenário parlamentar federal, é um cara que defende a sociedade, defende a família, defende o direito da liberdade, e eu também fiquei chocado com essa declaração que ele deu, porque eu assisti somente a declaração, e eu fiquei importuno com isso. Eu falei, puta, mas o Jair Bolsonaro fazer uma declaração dessa no plenário, não é do feitio dele, né? Atacaram principalmente, né, ser prorrogativo para estupro, para, né, um crime muito feio contra a mulher, é um crime, eu acho que, dos mais hediondos que tem contra a mulher. Eu fui procurar saber, fui procurar ler, fui procurar assistir algum material que levantava sobre o caso, e eu acabei entendendo um pouco o que tinha acontecido. Jair Bolsonaro estava no Salão Verde dando uma entrevista para a Rede TV, quando a senhora Maria do Rosário estava passando do lado e ela o atacou, falando que ele era um estuprador. E ele, de forma muito clara e muito, às vezes, mal colocada, e em certo aspecto, dependendo do ponto de vista que você se olha, ele realmente falou assim, se eu fosse o estuprador, eu não o faria com você, até porque você não merece. Foi essas as palavras do senhor Jair. E depois houve discussão, ela acabou discutindo com ele, a entrevista acabou por aí e fim de papo. Na próxima sessão ordinária, ele deu essa declaração novamente. Foi aonde eu assisti, eu acho que também captou você, captou todos os brasileiros e acabou ficando um pouco assustado com a situação. Mas a situação é um pouco mais delicada do que essa. Não é simplesmente uma briga ou um desrespeito que o senhor Jair Bolsonaro teve com a senhora Maria do Rosário. A briga é um pouquinho maior. O senhor Jair Bolsonaro é foda. E eu particularmente sou fã desse cara. Não estou aqui falando que eu sou parlamentar, sou um vereador que concorde que você fale alguma grosseria para a mulher. Longe disso, não sou desrespeitoso, não sou. Pelo contrário, todo mundo me conhece, sabe da minha integridade, sabe do meu posicionamento em relação à mulher. E isso, senhor Ivanildo, eu acho que é o seguinte, eu acho que o senhor tem total liberdade, tem total convicção que o senhor tem que fazer isso. Eu não sou contra e, pelo contrário, eu acho que se você teve essa visão,
né, cada um tem a sua visão, mas eu não vejo com esses olhos, não. Eu acho que houve outros motivos que levaram a ter um pouco de popularidade essa questão do Jair Bolsonaro com a senhora Rosário. Ah, esqueci. A Raquel Charazard, do SBT, ela deu uma entrevista na Jovem Pan falando do caso. Eu gostaria que quem tivesse interesse, que assistisse, porque está no YouTube. E é muito legal. Assiste que vocês vão notar o que eu estou falando. Muito obrigado. Algum mais, vereador Ivanildo? Senhora Presidente, senhores vereadores, público aqui presente e todos os internautas que nos acompanham pelas ondas da internet. Nobre vereador, é de muita estranheza da parte do senhor, um parlamentar municipal. Eu entendo que o Jair Bolsonaro é um deputado atuante, mas ele foi muito infeliz nessa declaração. E eu não acato de maneira nenhuma, não tenho uma justificativa ele lidar numa situação de desespero, de rancor e ofender a deputada. Como eu também não defenderia nunca ele se ele tivesse atacado de uma maneira grotesca desse jeito qualquer mulher. Então, eu repudio mesmo essa atitude do vereador, do deputado. Eu creio que, na postura do deputado, ele jamais pode dirigir a qualquer pessoa, não precisa ser um parlamentar, mas qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer cidadã, dessa maneira. Então, eu gostaria que todos os vereadores aprovassem essa moção de repúdio junto comigo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Gustavo Ricardo de Oliveira. O vereador Ivanildo, eu acho que ele foi infeliz, eu concordo com o senhor. Eu concordo com o senhor, mas eu acho que teve, eu só estava comentando que no caso, aí, teve algumas expectativas meio que erradas aí, e a coisa não ficou só nisso, você entendeu? Mas o repúdio, sim, eu acho que ele foi muito infeliz. Eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que de nenhuma forma possível você pode falar, ou mesmo de cabeça quente, falar o que ele falou. Eu também concordo. Tanto é que a moção vai ser votada e eu vou votar a favor da moção. Porque eu concordo com o senhor. Repúdio, porque mesmo com a cabeça quente não pode, mas que houve outros laços e outros impactos nisso tudo, isso houve. Mais alguém? Mais algum vereador? Eu só quero comentar sobre isso. Eu também assisti a entrevista, a reportagem da Raquel, da jornalista. Eu acho que todo mundo aqui é contra o machismo, mas a gente vê muitas pessoas sendo prejudicadas pela imprensa. Desculpe aí... o Iago está aqui, né? Mas às vezes saem notícias que não são verdadeiras. E com isso acaba conturbando toda uma população, toda uma sociedade. Então também sou contra o machismo. Acho que nós devemos repudiar essas notícias que acontecem, mas nós temos que tomar cuidado com a imprensa sim, porque muitas vezes saem notícias que não são verdadeiras, são enganosas. A moção está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado, por unanimidade, com discussão, a moção número 01 de 2015. Moção número 02 de 2015, de autoria de todos os vereadores. Moção de apelo para que o chefe do Executivo realize de forma premente a reforma completa dos velórios da sede do município, dos distritos de Itapinas e Nova América. A moção está em debate. Com a palavra o engenheiro Irani Biasotti. Presidente, vereadores, internautas, quanto esse pedido de reforma dos 3 velórios, eu acho muito importante, eu acho que tem que ter a atenção
do chefe do Executivo. Tem que ser feita essas reformas o mais rápido possível. Não são reformas grandes, dispendiosas, são reformas que não se vai gastar muito, mas tem que ser feita com a máxima urgência. Inclusive o nosso velório municipal. Eu não sei o problema do velório Nova América em Itapinas, porque é muito tempo que eu não estou lá, não o visitei, mas o velório aqui de Itápolis tem que ser feita uma reforma com urgência, porque está havendo muita infiltração. Tem que também se mudar o sistema, porque ele tem muito som, tem que abrir ventilação na parte superior do teto. Então eu peço aí ao poder, o chefe do Executivo, que faça a reforma nos 3 velórios o mais urgente possível. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Gustavo Ricardo de Oliveira. Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, senhores nobres vereadores e público aqui presente e pela internet. Eu gostaria de levantar, porque isso aqui foi uma questão levantada pelo Mauro Guerra. Mauro Guerra que ficou chocado com a situação do velório da sede do município. E tanto eu quanto o Vanderlei acabamos compartilhando também com ele da situação dos velórios de Itapinas e Nova América. E decidimos aí entrar, né, Mauro? O Mauro fez a abertura aí para todos os vereadores que quisessem assinar essa moção de apelo ao senhor prefeito. E, Irani, eu não sei como está lá em Itapinas, porque faz tempo também que eu não vou lá em Itapinas. Mas em relação à Nova América, está igual ou pior do que o daqui da sede do município. São construções já com alguns anos e esses últimos anos aí não contamos com nenhum tipo de reforma, nenhum tipo de manutenção aí prévia para que não chegasse nesse estado. Muito obrigado. A moção está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, com discussão, a moção 02 de 2015. Assim determina a continuidade dos trâmites legislativos quanto às matérias apresentadas e que se expeça decreto legislativo dispondo sobre o julgamento e aprovação das contas do município do ano de 2012. Dando sequência à sessão, neste momento, temos início à explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Com a palavra, o vereador Gustavo, para seguir a lista dos oradores. Vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino. Senhora presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui no plenário, pessoal que nos acompanha pela web, boa tarde. Boa noite, né? Eu quero muito rapidamente, durante toda a sessão, teve alguns debates, eu quero deixar aqui minha opinião em 2 questões primeiramente. Primeiro, eu quero pegar a questão da moção de repúdio que o Ivanildo apresentou, que o Gustavo fez uma observação. Eu não sei de fato o que aconteceu, mas eu fecho com a posição do Ivanildo, porque não existe nada que justifique uma pessoa, seja masculina ou feminina, denegrir a integridade da outra pessoa. Eu acho que isso não deu para a gente perceber ali o que aconteceu. Então, nada justifica. A Maria do Rosário podia ter feito horrores com o deputado, mas não justifica ele ter falado com ela da forma que falou, por vários motivos. Porque as relações sociais têm que se basear no respeito entre as pessoas. E principalmente se tratando de mulher, eu acho que o respeito tem que ser maior ainda. E o que eu vejo aí, ele atacou a integridade, a moral dessa pessoa, da Maria do Rosário. Eu acho que isso é motivo para repudiar, sim. E o repúdio que seja encaminhado para ele, para que ele reflita sobre o que aconteceu e que isso não volte a acontecer mais. Essa é a minha avaliação. A outra questão com relação
relação à questão dos velórios, eu tenho dito ao longo do tempo que os nossos velórios estão fazendo vergonha, né? Vergonhoso quando morre um itapolitano e nós recebemos parentes desse falecido que vem de outras cidades e encontra na nossa cidade um velório da forma que está. Nós temos ventiladores que não funcionam, teto vazando, as paredes tudo sujas, caindo no reboco. Eu acho que é importante e necessita de uma reforma o mais rápido possível. Do mais, eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento atípico no nosso município, que não é de bom gosto de ninguém, mas eu acho que, eu penso que esse acontecimento que nós estamos vivendo no município é para que nós, enquanto agente político, agente público, façamos uma reflexão das nossas atuações. E nós temos que entender que hoje nós não vivemos mais no Brasil que nós vivíamos há 20, há 30 anos atrás. Hoje o Brasil está tentando, de alguma forma, se corrigir, botar as coisas nos lugares, fazer com que os gestores públicos, de fato, cumpram com a lei e respeite os direitos da sociedade. Eu acho que o Estado Democrático de Direito tem buscado a tentativa de fazer isso, porque os clamores da sociedade que foram para a rua em junho do ano passado, a sociedade que está na rua agora de novo, o que a sociedade está pedindo? Está pedindo respeito e está pedindo que os agentes políticos, os seus representantes, tenham um comportamento mais ético. Essa é a questão. E a justiça, o poder judiciário, nada mais tem feito do que fazer cumprir a lei. E o que nós estamos vivendo no município hoje é um momento que nós não gostaríamos de estar vivendo. Mas não é nossa culpa, não é a culpa da sociedade, não é a culpa dos parlamentares, é a culpa de quem fez, de quem praticou o ato e praticou os atos, porque foi cassado por um motivo, mas tem outros atos que foram praticados que ainda não chegaram a ser julgados pelo Poder Judiciário. Vereador Tomé? Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente que nos acompanha pelas ondas da internet. Foi encaminhado um ofício ao senhor prefeito a respeito das lombadas que vão ser instaladas, e em resposta ao ofício que ele encaminhou a mim, que vai ser instaladas as lombadas na medida possível. O ofício que quando eu peço, também vou dar parecer dele aqui. Então, em resposta, ele disse que vai estar tomando as providências cientes ali na entrada do clube de campo. Outro assunto é a respeito dos asfaltos, das ruas da cidade. A gente não tem nem mais como fazer indicação. Nós já estamos ficando chateados, envergonhados da situação, não sabemos mais aonde correr. Infelizmente, não sei mais nem o que falar à população. A gente, por nossas vezes, tem feito as nossas partes, pedido para o prefeito tomar providência, ciência da situação, mas infelizmente é lamentável o que está acontecendo. E outra questão foi da indicação do Irani a respeito da estrada do Lenheiro, que infelizmente está uma vergonha. Teve moradores de lá que me procurou e a gente em conversa, inclusive vamos fazer um baixo-assinado, se o senhor me permitir, ô vereador, nós vamos encabeçar e vamos encaminhar junto lá que me pediram para fazer. E vamos encaminhar, se tiver que encaminhar o promotor, vamos encaminhar. E vamos pedir que tome providência, porque não adianta fazer asfaltos novos se não cuida dos que tem. Então é dinheiro, rasgar dinheiro, jogar dinheiro fora, é só para inglês entender. Essa é a verdade. Outro a respeito da indicação junto com o vereador Olé, a respeito do parquinho lá da caixa d'água do Jardim 2000, que precisa tomar uma certa ciência, que lamentavelmente tem acontecido uns fatos meio obscenos lá que os moradores lá têm reclamado. Esperamos que o senhor secretário da parte do almoxarifado, que acho que é de obra, se não me enganar, e que ele cuide daquela situação, tomar a providência o mais ciência possível. Outra a respeito é do cemitério,
da moção que a gente fizemos aí junto, é lamentável a situação mesmo que está do cemitério. Eu tive recentemente, coisa de 30 dias em Londrina, num velório de um parente lá. Os velórios de lá é coisa só muito bonita, você vê. Tem que ter ar-condicionado lá o velório. É individual, tem fraldário, tem banheiro para senhoras que precisam também dessa situação. É individual, é o que precisa aqui. E não se gasta muito, simples, individual e bonito. Os velórios de lá. Então esperamos, eu vou passar uma hora na engenharia e fazer uma parte com o engenheiro e quem sabe há a possibilidade deles fazer igual, porque é muito interessante e não se gasta nada, viu? O que está lá é só reformar, ajeitar que fica muito bom. Meu muito obrigado, boa noite. Vereador Ivanildo. Senhora Presidente, senhores vereadores, população aqui presente e todos que nos acompanham pelas ondas da internet. O que eu tenho para dizer é justificar o meu voto contrário da prestação de contas do exercício de 2014. Eu gostaria de ter pedido as vistas, 2012, desculpa. Eu gostaria de ter pedido as vistas porque me chamou muita atenção no relatório. Entendo que o Tribunal de Contas aprovou, mesmo com essas divergências, mas eu gostaria de ter pedido as vistas para poder dar uma analisada melhor. Como passou do momento, eu resolvi, então, votar contra contra a aprovação das contas. E vou justificar o porquê. Aqui na folha número 2... planejamento das políticas públicas. O sistema Audax com informações incoerentes e precárias. Plano de saneamento básico não aprovado por lei pelo Legislativo. É um ponto. Controle interno. Falta de regulamentação do sistema de controle interno e apresentação periódica. Resultado da execução orçamentária. Falta de apresentação das memórias de cálculos para abertura de créditos adicionais. Influência do resultado orçamentário e resultado financeiro. Inconsistência nas peças contábeis. Fiscalização da receita. Diferenças não esclarecidas entre o balancete da receita e as informações franqueadas. Renúncia de receita. O município efetivou irregular renúncia de receita, pois não enviou junto ao projeto de lei orçamentária aos demonstrativos, com a projeção e os reflexos decorrentes de sua aplicação no exercício. Dívida ativa. Existência de diferença de valor entre o apurado pela contabilidade e ao setor da dívida ativa. Ensino. Falhas referente à concessão de bolsa para curso superior e ensino profissionalizante. E assim, o relato aqui também vai ampliando. Saúde. Goza de restos a pagar não liquidados sem lastro monetário suficiente na data da fiscalização e de despesas não elegíveis, multas de trânsito, gás engarrafado, insuficiência financeira para adimplemento da saúde. Royalties, aplicação incorreta dos recursos utilizados em operações, regime de pagamento de precatórios, falta de atualização dos valores de precatórios, demais despesas elegíveis para análise, multa de trânsito, despesas com empresas de consultoria, despesas de competência 2012 empenhadas e não pagas no exercício 2013. Tesouraria almoxarifado e bens patrimoniais. Diversos veículos em situação de desuso que continua a fazer parte do saldo dos bens patrimoniais da Prefeitura. Ordem cronológica de pagamentos. Inobservância de ordem cronológica de pagamentos, uma vez que a Prefeitura apresenta restos a pagar do exercício 2009, 2010, 2011. Falhas de instrução formalizadas em licitações, dispensa e inelegibilidades. Apuração de falhas nos procedimentos de licitações, nas modalidades de pregão, concorrências. Execução contratual, falhas em exame de execuções de contratos. Coleta e disposições final de rejeitos e resíduos sólidos. O município não realiza o tratamento.
de resíduos, quer mediante a reciclagem, compostagem, restauração, reutilização, fidelidade de dados, quadro pessoal, cargos em comissão com atribuições que não possuem características de direção, chefia, assessoramento, precariedade, denúncias já apontadas pelo Tribunal de Contas também, despesa com publicidade e propaganda. Os gastos liquidados de publicidade superam a média dos últimos 3 anos, no exercício 2009 e 2011. Então, todas essas ressalvas, eu entendo que o tribunal, ele aprovou as contas com ressalvas. Então, como não houve o tempo hábil para que eu pedisse as vistas, para poder entender melhor isso, eu resolvi votar contra essa aprovação. Muito obrigado a todos, boa noite. Vereador Lé. Senhora Presidente, nobres companheiros, público aqui presente e internauta. Eu quero pegar carona pelo que disse o Gustavo, da reforma do cemitério. Aqui lá está muito, a situação está precária. Lá não tem mais condições de guardar o corpo. E também, quero pedir também, foi feito os estacionamentos, as vagas para os deficientes físicos e idosos. E essas vagas não estão sendo respeitadas. Tem pessoas normal que chegam no lugar, estaciona e fica lá. Talvez, às vezes fica até o dia todo. Então gostaria que levasse ao conhecimento dos órgãos competentes disso para que tome novas providências. Muito obrigado. Vereador Idani. Presidente, vereadores, público presente, internautas, eu quero pedir à nobre presidente que eu estou fazendo um ofício aí, encaminhando ao atual prefeito, e quero explicações sobre o asfalto da estrada vicinal das Caneleiras, o porquê esse asfalto está parado. A verba veio, começou-se os trabalhos, tirou as cercas e está parado. Então, cobra aí, estou encaminhando o ofício, cobrando aí ao chefe do executivo que se retome essas obras o mais rápido possível. Agora aqui, eu gostaria de fazer um comentário sobre esse ofício que foi encaminhado à Câmara Municipal de Itápolis, da ANSESP, Associação de Apoio aos Municípios Canavieiros e de Agricultura Energética do Estado de São Paulo. Assinado Antônio Carlos de Mendes Tame, presidente da ANSESP. Parabenizo aí o prefeito da cidade de Sertãozinho, a Câmara da cidade de Sertãozinho, todas as associações, todas as entidades envolvidas nesse movimento que aconteceu no dia 27 de janeiro, terça-feira, às 7h30, na cidade de Sertãozinho. Também peço aí à presidente um ofício redigido por mim, e convidando também a nobre presidente, todos os vereadores, parabenizando por esse movimento, por esse evento, porque a gente vê aproximadamente 70 usinas de álcool de açúcar fecharam o nosso país, quebraram, não suportaram a política econômica atual do nosso governo federal. Lamento, é um grande número de desempregos. Eu vejo aí grandes usinas que estavam estabilizadas, estavam crescendo, estão fechando as suas portas. E nesse fechamento das suas portas, vem o desemprego, vem o agricultor, o produtor, que não está recebendo o seu contrato. Então a gente vê aí o desrespeito, o descaso, e é um movimento muito grande. Inclusive, isso aconteceu aí com pequenos agricultores, com citricultores, e agora está acontecendo com os grandes, com os proprietários das destilarias, das usinas. Isso é muito triste, isso magoa muita gente, isso chateia, porque aí envolve o colhedor de cana,
o caminhoneiro, a oficina mecânica, a loja de defensivos, a própria usina, e é muito sério essa crise para a nossa economia. Com um PIB que fechou nesse ano passado menos de 1%. Que rumo que nós vamos tomar nesse país? Eu vejo uma das piores crises da história da minha existência, da minha vida. Eu nunca vi uma situação que atravessa o nosso país. E ainda posso afirmar que o pior ainda está para vir. Infelizmente. Então, parabenizo o deputado Mendes Tambi por esse movimento, e nós temos que cobrar. Alguma coisa tem que ser feita nesse país para que seja a retomada do desenvolvimento econômico do nosso país, do emprego, para que tudo volta a se normalizar. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, senhora presidente. Senhores vereadores, público presente, os internautas. Primeiramente, eu gostaria de ler um ofício que o senhor prefeito me encaminhou, que eu solicitei a ele que trocasse as bandeiras da entrada lá da cidade, que estavam rasgadas, que inclusive até crime militar. E ele respondeu atenciosamente que as requisições para a compra de bandeiras novas para substituir as rasgadas estão sendo providenciadas e protocoladas para que o departamento responsável faça a compra. Então, gostaria de agradecer pela resposta ao ofício, que seja feito o mais rápido possível, porque se torna até um crime militar a cidade ter uma bandeira rasgada. Gostaria de falar também, senhor vereador, logicamente que a responsabilidade é de quem fala, porém nós devemos respeitar o regimento da nossa casa, e isso eu vou zelar sim, para que a gente aprenda a respeitar com clareza. Uma coisa que eu gostaria de solicitar um ofício em meu nome, em nome do vereador José Aparecido da Silva Lé, que ele está pedindo uma vaga para deficientes aqui em frente à nossa Câmara Municipal, muito justo, principalmente pelo próprio vereador que necessita dessa vaga. E, lamentavelmente, né, Lé, mas isso a gente vê no país todo, as pessoas não se sensibilizam com isso, as pessoas não têm respeito, e enquanto as pessoas forem assim, nada melhora. O ambiente não melhora, a educação não melhora, a gente vê pelos lixos que elas jogam, que tanto é falado, e as pessoas não tomam consciência nem para respeitar a vaga de deficiente e vaga de idoso. Justamente, não são nem credenciados e eles param no local. Gostaria também de pedir um ofício, e gostaria, o vereador que quiser participar, a gente tem falado muito dos caminhões dos lixos, e dos caminhões, se terceiriza ou não, que a gente fez aqui uma audiência, eu também sou contra terceirizar, mas foi feito um edital do caminhão de lixo. Ele foi revogado, esse edital, foi cancelado, e foi feito um novo edital. Só que nesse novo edital tem duas coisas que estão pegando. E o que é? E esse pregão vai ser agora na sexta-feira. Algumas pessoas me procuraram, eu fui atrás hoje e verifiquei. Um dos motivos no primeiro edital, a Prefeitura Municipal, ele faz referências às duas leis, 10.520 de 2002 e 8.666 de 1993, que trata das leis das licitações. No segundo edital, que ele cancelou o primeiro e colocou o segundo, ele retira essas leis. Quer dizer, o edital não precisa respeitar essas leis. E mais um problema que eu tomei, lendo o edital, eu verifiquei. No primeiro, ele tem um item que fala assim, que trata da garantia dos caminhões, que eles vão ser usados. Qualquer caminhão ou qualquer carro que a gente compra usado, ele tem uma garantia. Câmbio, motor, enfim, né? Então, no mínimo 3 meses a contar da data da entrega. E também sobre o aparecimento de defeitos durante o período da garantia, onde a empresa vencedora deverá prestar todos os serviços e
Outro item também trata que até a troca do veículo, caso o conserto seja muito demorado. E esse item, que é muito importante, inclusive, foi retirado do segundo edital. Então, eu gostaria de estar fazendo aqui um ofício, solicitando à Prefeitura Municipal, ao Executivo, o porquê da mudança desses itens, que são muito importantes, inclusive, e que algum vereador queira assinar junto, eu acho que é de nossa responsabilidade também. Temos que trocar esses caminhões, porém nós não podemos pegar um caminhão que pegou hoje, amanhã quebrou e não se tem uma garantia nenhuma. Então, gostaria de deixar aqui registrado esse ofício, que encaminhasse o mais rápido possível, pois a licitação é já na sexta-feira. E se ocorrer e acontecer do caminhão quebrar, não tem mais o que a gente fazer. Informo, convoco Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 12 de fevereiro, na quinta-feira. A alteração da sessão deve-se a uma solicitação do vereador Mauro Guerra, que acompanhará o Oeste Futebol Clube no jogo da quarta-feira, dia 11. A alteração tem concordância expressa de todos os vereadores desta casa, conforme o ofício. Nada mais havendo para se tratar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.